Queridos, graça e paz, nós louvamos a Deus por estarmos juntos, nesse momento à luz da Bíblia. Recebo o meu abraço no nome de Jesus, o abraço a todos os irmãos da IBAM, toda a liderança, todo o corpo diaconal, cada departamento, que Deus os abençoe. Não estamos lá no templo, mas estamos nos templos residenciais, adorando e glorificando a Deus. Levante a cabeça, Deus está com você, Ele está comigo, Ele está conosco, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Hoje, queridos, nesse momento, nós vamos meditar um pouco no Salmo 51. É um salmo de Davi. Esse salmo foi quando o profeta Natan foi se encontrar com ele e entregar uma mensagem de Deus, mediante aquele tumulto que houve na vida de Davi, poderíamos dizer aquela catástrofe que aconteceu na vida de Davi, quando ele com Betseba aconteceu aquele adultério e o assassinato do seu esposo, mas Deus esteve ali presente e Davi aprendeu muito. E nós podemos tirar neste salmo lições preciosíssimas para as nossas vidas. Vamos lá? Versos 1 e 2. Diz assim, do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O verso 3 diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Queridos irmãos, conhecem o texto? Nós conhecemos a história. Todo este relato está embasado no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, onde Davi, por não vigiar, aconteceu essa catástrofe espiritual na vida de Davi. Mas, aqui neste salmo nós vemos que Deus é misericordioso. Deus é amor. E Ele não quer que os seus filhos se percam por hipótese alguma. E Ele nunca nega o perdão aos seus filhos quando se arrependem de fato e de direito, com um coração contrito. Ele perdoa e o servo dele é reerguido para a honra e para a glória do Senhor. Vamos ver, queridos, uns 10 pontos eu separei aqui neste contexto, nesta breve reflexão, para nós meditarmos um pouco. O primeiro ponto está no verso 1, final do verso 1. Quando Davi disse assim para Deus: apaga as minhas transgressões. Davi tinha a certeza que tinha pecado contra o Senhor, tinha cometido iniquidade. Ele agora estava numa situação tão irreversível, espiritualmente falando, que ele fala com Deus nesse momento aqui de turbulência entre a sua vida e a comunicação, a intimidade com Deus, que ele pede, ele é direto, ele é objetivo, ele não faz arrudeio, ele pede para Deus direto: apaga as minhas transgressões. Ele pede para Deus apagar, porque estava bem vívido no seu coração a transgressão que ele tinha cometido. Na sequência, no segundo ponto, queridos, nós vemos no versículo 2, quando ele diz para Deus assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi tinha certeza que a sua transgressão, seu pecado, Deus teria que apagá-lo. E, além do mais, ele pede para Deus lavá-lo completamente. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me. Davi estava necessitando de uma lavagem espiritual de Deus e de uma purificação total em sua vida. Mas nós vamos ver, queridos, no ponto 3, no versículo 4, quando Davi diz para Deus assim: contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Davi tinha certeza que o que ele fez para Deus foi totalmente contra a vontade de Deus. E é importante, queridos, que o nosso sensor, a nossa mente, nós poderíamos dizer, é o maior sensor, o sensor mais possante que existe. O Espírito Santo acusa quando nós falhamos com Deus, para com Deus, e quando nós cometemos alguma coisa que Deus não se agrada. Por isso que Davi disse:
contra ti, somente contra ti pequei. O ponto número 4, no versículo 7, Davi disse assim: purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi usa aqui a palavra isopo, que era um arbusto que tinha naquela época. Hoje nós encontramos aquelas buchas no interior, tem muito, que ela dá todo polimento em casa, e Davi pede para que ele fosse por Deus purificado, como se estivesse sendo limpo com aquele arbusto. Limpa-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Mas depois que Davi se abre para com Deus, confessa o seu pecado, ele pede algo no 5º ponto, tremendo, versículo de número 8, quando ele diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se-me os ossos que tu quebraste. Davi estava passando por uma fase tão difícil que as doenças psicossomáticas tinham afetado até o seu íntimo, até o seu corpo. Seus ossos estavam acabados. E ele pede para que Deus devolva a alegria, o júbilo. É verdade, e aí nós nos reportamos para a última reunião de Jesus com os discípulos, quando Jesus disse para os discípulos, João capítulo 17, esta alegria ninguém poderá tirar, porque o meu Espírito Santo brotará em vós esta alegria. No 6º ponto, queridos, no versículo 10, Davi disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi estava necessitando de uma pureza total no seu coração. Por isso que ele disse para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O ponto número 7, verso 11: não me lances fora da tua presença, nem me retires de mim o teu espírito. Davi sabia que sem o Espírito de Deus ele não era nada. Não é diferente hoje. Deus está dizendo para mim e para você que o pouquinho que nós somos é porque o seu Espírito está morando perpetuamente conosco, para a honra e para a glória do Senhor. O 8º ponto, no verso 12, ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário, um espírito disposto a obedecer. O 9º ponto, ele falou no verso 15: abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Davi estava necessitando de louvar a Deus, já que era um instrumentista nato, um poeta nato, glória a Deus, e Davi estava sentindo a necessidade de louvar a Deus. Mas agora ele pede para que Deus pudesse abrir os seus lábios. Quando nós vemos no 10º e último ponto, versículo 19, quando ele disse: então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas, estão sobre o teu altar, se oferecerão novilhos. Davi aqui fala que tinha certeza que o Senhor não iria perdoá-lo, porque ele estava falando com um coração contrito, e aqui ele diz que estava desejoso de trazer o sacrifício ao altar de Deus. É importante, queridos, que nós tenhamos esta conscientização desses pontos que foi frisado aqui neste salmo. Davi estava necessitando de uma pureza total, de um coração puro, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Receba esta palavra no nome do Senhor. Pai querido, no teu nome, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade que tu nos concedes, ó Pai. E agora eu te peço por cada um dos teus filhos, Pai querido, cada lar, Senhor, esteja trabalhando. Pai querido, te apresentamos os teus filhos, pastores, obreiros, cada servo teu da IBAMP, no teu nome, Deus, que esta mensagem chegue, Senhor, profunda a cada coração. No teu nome nós te agradecemos para sempre. Amém.